Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela contraído por uma pessoa aqui no DF. O caso foi registrado em novembro e a vítima era moradora do Sudoeste. Mas a confirmação da morte por febre amarela só aconteceu no final da semana passada. Isso significa que a população deve ficar em alerta, aumentar a cobertura da vacina e acabar com os depósitos de água que favorecem a procriação do mosquito transmissor da doença. O primeiro caso de febre amarela no DF foi confirmado durante a entrevista coletiva, da qual participou o subsecretário de Vigilância e Saúde, Marcos Quito. Segundo ele, a vítima é moradora do DF e não teria se ausentado daqui nos 15 dias anteriores aos primeiros sintomas da doença, o que não deixa dúvidas. O mosquito transmissor da febre amarela está ativo em nossa região. Apesar disso, o subsecretário disse que não há motivo para pânico, que a população deve contribuir ajudando a eliminar os ambientes que podem virar criadouros do mosquito, que além da febre amarela pode transmitir também a dengue, a zika e a chikungunya. Por isso é importante, primeiro, quem não tem vacina, procurar a unidade para se vacinar. Segundo, procurar identificar a existência de reservatórios onde o mosquito pode se reproduzir. Destruir esses reservatórios e chamar a vigilância ambiental para que nós possamos agir para acabar com os reservatórios ou promover a aplicação de inseticida quando necessário. A população do DF adulta, ela tem uma série histórica de vacinação muito longa. Nos últimos 20 anos, nós vacinamos quase 6 milhões de pessoas aqui no Distrito Federal. Então, isso é muito grande, é quase 2 vezes a população atual. Isso nos 20 anos passados. Hoje, a cobertura populacional, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a de crianças menores de 1 ano, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, a nossa cobertura é de 88,4%. Isso significa que os pais precisam procurar as unidades básicas de saúde para atualizar a situação vacinal das crianças com a vacinação da febre amarela daquelas que não receberam a dose. Não há uma situação de risco sugestiva a pânico, não há essa condição. O Distrito Federal é uma área de circulação do vírus da febre amarela, portanto, nós teremos sim, se a nossa imunidade, se nossos cidadãos não estiverem com a proteção de vacina em dia, nós teremos sim a ocorrência de casos. Existe esse risco dentro do Distrito Federal. O que a população precisa é sim dar a sua cota de contribuição, principalmente no sentido de tentar identificar onde temos reservatórios e eliminar os reservatórios do mosquito, porque não é só a febre amarela, esse mesmo reservatório contribui para a reprodução do mosquito que causa também a febre amarela, mas também causa a dengue, a chikungunya, o zika vírus e outras arboviroses. E nós temos isso agora, neste período do ano, inicia a época da sazonalidade da dengue e a época da sazonalidade, ou seja, a época do ano que podem acontecer com maior frequência casos de febre amarela. Então, não há pânico, há sim a necessidade de exercer a cidadania e uma parte da cidadania hoje, num contexto de zika vírus, de dengue, de febre amarela, parte do exercício da cidadania é sim manter os nossos lares seguros e livres do mosquito. A vacina contra a febre amarela é aplicada em dose única em todo o país desde abril, por recomendação do Ministério da Saúde. As crianças e os adultos que já receberam uma dose não precisam se vacinar mais contra a doença. Fique atento e procure um médico ao perceber os sintomas da febre amarela, que são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia, quando a pele e os olhos ficam amarelos, e hemorragias na gengiva, no nariz, no estômago, no intestino e na urina. Exagerar ao tomar um banho de sol parece inofensivo em época de verão, de férias, mas não é. Nós acumulamos os efeitos nocivos da exposição ao sol durante os anos. E a falta de proteção adequada pode causar desde problemas estéticos a doenças graves. Sol forte e temperatura de 30 graus. Nas férias, é comum ficar com o corpo mais bronzeado. Essa cor pode até aparentar saúde, mas por trás de uma bochecha rosada está o alerta dos riscos do excesso de sol. O bronzeamento ele acontece por um estímulo da produção de melanina que nós temos. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm mais, pessoas de pele morena têm mais. E essa produção de melanina é estimulada pelos raios ultravioletas. Esses raios eles vão fazer aumentar essa produção. Agora, quem tem pouca melanina, que é branquinha, de olho claro, cabelo claro, vai ficar vermelha, não vai bronzear. E isso vai ser uma agressão na pele. E se essa agressão é contínua, é frequente, vai aumentar o risco de envelhecimento, vai aumentar o risco de câncer de pele.
que tudo isso é cumulativo, né? Então, quanto mais a pessoa faz, mais vai acumular, e principalmente na infância, que é uma coisa que as pessoas geralmente não associam tanto. Então, a maior prevenção é nos primeiros 25 anos de vida. O sol, na medida certa, é benéfico. Ele produz, por exemplo, vitamina D no corpo, importante na estrutura dos ossos. Mas o excesso da prática sem a devida proteção faz mal. Essas gêmeas deveriam ter a pele similar, só que uma delas pegou mais sol durante a vida do que a outra. Manchas profundas e de difícil tratamento também podem aparecer. E o silencioso câncer de pele que aparece devagar pode levar à morte. Eu sempre costumo cuidar mesmo, assim, porque eu tenho uma certa preocupação. Meu avô também faleceu de câncer de pele, né? Ele trabalhava na roça, né, na lavoura, então acho que isso contribui um pouco, né, pela exposição ao sol. O câncer de pele é o câncer mais diagnosticado no Brasil. Para se ter uma ideia, a cada 4 pacientes com diagnóstico de câncer no nosso país, um tem um diagnóstico de câncer de pele. Em relação ao diagnóstico de câncer, é muito importante que ele seja feito precocemente. Quando se diagnostica um tumor precocemente, as chances de cura elas são muito altas. Os médicos afirmam que a prevenção é indispensável e o melhor remédio contra a doença. O uso de filtro solar acima de 50 é o ideal recomendado pelos especialistas. Outra forma de proteger a pele contra a agressão do sol é usando roupa e chapéu. Mas atenção, roupas comuns protegem parcialmente. Apenas aquelas com a tecnologia UV podem substituir completamente o uso do filtro solar. A tecnologia das roupas promete proteger 98% dos raios ultravioletas. Tanta modernidade envolve custos. O boné mais em conta é quase R$50 e a camisa R$100. Para quem quer se cuidar investindo menos, é bom aprender a usar direitinho o filtro solar. O protetor ele tem que ser pelo menos 1 grão de ervilha em cada metade do rosto. Vou passar aqui. E a gente tem que passar no rosto, pode passar na pálpebra se a pessoa não sentir ardor, pescoço, onde está fora da roupa, nas áreas expostas. E tem que ser pelo menos meia hora antes da exposição solar. Você vai ver agora uma conversa do jornalista Osama El Gaori com o dermatologista Ciro Martins Gomes, que trata exatamente dos cuidados necessários para garantir a saúde da pele. E nesta época do ano, o cuidado com a pele dos bebês e das crianças deve ser redobrado. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Repórter DF o doutor Ciro Martins Gomes. Boa tarde, doutor. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado. Doutor, como é que bebês e crianças podem tomar sol de uma forma segura? Precisa de protetor solar? Precisa de horário? Como é que é essa questão? Olha, a exposição solar em crianças e principalmente bebês de forma segura, ela depende de diversos fatores, principalmente relacionados à cor da pele da criança, ao tipo de pele dessa criança e da região em que ela vive. Então, a recomendação é sempre usar o bom senso e considerando que essa criança sempre tem um acompanhamento do pediatra, o pediatra e o médico, ele vai orientar a melhor forma e a necessidade daquela criança de fazer aquela exposição solar e assim ela vai seguir isso de uma forma mais segura. Mas existe sim uma forma segura de exposição solar. Por exemplo, bebês de 0 a 6 meses parece que não podem usar protetor, é isso? Isso. A ação do protetor solar em crianças, principalmente abaixo dos 6 meses, ela é muito desconhecida. Então a penetração da pele é diferente. Tá? E o fator de proteção também vai mudar. Então, a utilização desses protetores em crianças muito pequenas pode causar desde alergias até uma proteção ineficiente dessa criança. Mas aí a mãe faz como? O bebezinho de 0 a 6 meses não pode tomar sol? Então, existindo essa recomendação de exposição solar intencional, que seria feita pelo médico, ela deve utilizar estratégias assim, comuns na população, como a gente poderia dizer, o uso de chapéus, óculos protetores, se for o caso, e roupinhas de algodão, quando seca, elas são suficientes para a proteção do sol. Sim. Lembrando dos horários também, sempre antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, assim no horário normal, sem considerar o horário de verão. Certo. Agora, crianças maiores de 6 meses, aí já pode usar protetor. Esse protetor é um protetor igual do adulto? É diferente? É específico? Como é que é? Olha, existem algumas especificações diferentes. A criança acima dos 6 meses até a adolescência, ela utiliza muito o sol recreativo,
que é aquela exposição em piscinas. Então, o protetor solar de crianças, ele deve ser um protetor que fixa, que não sai na água e próprio para a criança. Então, geralmente é um protetor físico, que não vai ter tantas substâncias químicas alergênicas que causam alergia. Então, existem protetores dessa área que nas próprias farmácias têm indicação para crianças. Então, os nomes nos rótulos já indicam isso. Então, quer dizer, isso não é só uma questão de mercado, quer dizer, um protetor para adulto, outro para criança, só para vender mais. Isso é uma questão realmente necessária. Não, existem diferenças, sim, de formulação dos protetores para crianças, principalmente as crianças menores. Perfeito. Agora, o horário o senhor já falou, né? A questão das roupas. Bonés, óculos escuros e até essas roupas novas que protegem contra ultravioleta. Sim. Isso são formas eficientes para crianças também? Sim, são formas muito eficientes e seguras. Vejam, são formas físicas que protegem bem e muitas vezes opacificam aquela proteção solar e que não tem absorção. Então, o uso dessas formas como os chapéus, como já falei, as roupas que são mais comuns a cada dia de proteção ultravioleta, elas são formas muito seguras de proteção e recomendadas, sim, principalmente para exposições maiores. E como é que a pessoa identifica se aquela roupa realmente protege contra ultravioleta? Olha, as roupas escuras, por si, já têm uma proteção considerável para a radiação ultravioleta. Agora, existem roupas no mercado tratadas com protetores solares químicos também, que não vão entrar em contato com a pele da criança, mas hoje existem lojas especializadas e as roupas vêm com indicação na etiqueta desse tratamento com proteção. Perfeito. Para encerrar, a gente fala dos perigos, do raio ultravioleta e tal, mas só é importante, né? Sim. Por quê? Como tudo na vida, a gente deve usar o bom senso. Então, assim, o sol é importante para o desenvolvimento da criança e até dos adultos. A gente sabe que a formação da vitamina D e a formação óssea depende dessa via de exposição solar. No entanto, a nossa exposição solar não intencional, como, por exemplo, o deslocamento da criança do carro para a escola, mesmo em conversas na rua, sem ser aquela recreativa de muito tempo, ela é suficiente para a formação da vitamina D. Então, a gente recomenda o bom senso dessa criança e dos pais e também não precisa tirar a criança totalmente da exposição solar. Então, essa exposição corriqueira, diária, ela é suficiente para, no nosso país, no caso, para transformar a vitamina D na sua forma ativa. Perfeito. E lembrar sempre da hidratação, né, doutor? Tá certo. Doutor, olha, eu agradeço demais a sua presença aqui e, numa outra oportunidade, estaremos juntos aqui tirando outras dúvidas sobre a questão da pele. Tá certo? Muito obrigado. A seguir, na primeira entrevista da série Perspectivas 2018, o professor Sérgio Coide fala sobre crise hídrica. É daqui a pouquinho.